Bom dia os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Bom dia aqueles que estão nos assistindo pela internet ou que vão nos assistir ainda pela internet, porque esse culto vai ficar gravado tanto no Facebook quanto no YouTube. Também nós jogamos um link para o Instagram. Então, se você pode estar ajudando esse trabalho, orando e também compartilhando esse culto com outras pessoas, a gente pede que você o faça. Mas antes nós vamos estar orando e aí nós vamos estar dando início ao nosso culto, pedindo a orientação de Deus para o culto dessa manhã. Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa e termos o privilégio de começarmos mais uma semana na Tua presença, em louvor e adoração ao Teu nome. Pai, que nós possamos sempre, Senhor, sentir essa necessidade de estarmos diante do Senhor, para recebermos do Senhor tudo aquilo que precisamos, Senhor, para o nosso dia a dia, para a nossa semana, e que seja uma semana abençoada com a Tua presença, Pai. Dirige o culto, Senhor, através do Teu Espírito Santo, e que nós possamos ser movidos por Ele e fazermos tudo para o Teu agrado, no nome de Jesus. Amém. Então, como nós estávamos falando, se você está aí com o seu celular aberto, você pode estar nesse momento transmitir ou passando esse culto para outras pessoas. Eu vou parar um pouquinho para fazer isso com os meus colegas, com os meus familiares. Eu vou estar compartilhando com outras pessoas agora. Então, se você puder compartilhar esse culto, compartilhe agora com todos aqueles que você conhece. Publique aí, envie para pessoas que precisam estar nesse momento ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro cântico. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão em nossa igreja. Santo, Santo, Santo. Hoje a gente tem alguém diferente aqui no nosso louvor, o irmão Dirceu, né? Ele está vindo de uma outra igreja batista, está vindo para a nossa igreja, e a gente descobriu que ele tem o talento da música, e vai estar somando com a gente agora no louvor da nossa igreja, abençoando a igreja, abençoando os cultos da nossa igreja também com o seu talento. E a gente vai estar pela manhã hoje, iniciando aí o ministério do nosso irmão Dirceu aqui em nossa igreja, na área da música. A gente espera que ele desenvolva em muitas outras áreas também, né? Que Deus te abençoe, Dirceu, e que use o irmão para a honra e glória do nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, e poderoso Ele também é. Santo,
receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Nós vamos passar um momento de ofertório. Aqueles irmãos que estão com os seus dízimos e suas ofertas e quiserem entregar nesse momento, vão estar acessando os gasofilácios da nossa igreja. E para você que está nos assistindo pela internet, que deseja contribuir para a obra do Senhor, nós temos aí o número da conta e o CNPJ da igreja. Você pode contribuir tanto depositando na conta, como fazendo um Pix para o CNPJ da nossa igreja. Nós vamos estar orando nesse momento e usando a nossa coluna de oração. Hoje nós recebemos aqui uma notícia muito boa, muito feliz, e nós acrescentamos a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, nós temos as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, quer dizer, eu e a Cristina, né? E nós temos a primeira notícia. Nós queremos dar uma notícia à igreja. A Shirley está grávida e a gente vai estar orando, agradecendo a Deus pela gravidez dela e também pedindo, né, para que Deus esteja guardando a irmã Shirley nesse momento no qual nós estamos vivendo. Nós temos o irmão Medeiro, a irmã Leia, eles estão se recuperando da Covid-19, foram também contaminados com essa enfermidade, mas já estão saindo daquele quadro mais difícil. Irmão Paulo, irmã Vera, irmão Paulo precisa da orientação, da oração da nossa igreja, para que nós possamos estar ainda orando ainda com intensidade pelo irmão Paulo, que ele ainda está internado, então ele precisa das nossas orações. A irmã Vera, ela tem se sentido melhor depois que passou pelo quadro viral, mas vamos continuar orando por ela. Nós temos também a cunhado da irmã Leia, que ainda está hospitalizado. A irmã Marisa, ela agradece por um negócio que ela conseguiu realizar. A Edmeia, mãe da irmã Edir, que está enferma. A irmã Darcy, que também está enferma. A Beth, o Joaquim Henrique, que operou e foi bem na operação, graças a Deus. Agora que seja uma recuperação tranquila. Que Deus abençoe, meu irmão, bom te ver. Seja uma recuperação tranquila dessa criança, que nós temos orado muito por ela, né? Então vamos continuar orando para que ela esteja se restabelecendo dessa operação no coração. A Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton. A Benaia, que pede por porta de emprego. A Adriana, esposa do André. E o André também, eu gostaria que os irmãos orassem pelo André. O André é alguém que nós vamos estar preparando para futuramente batizá-lo. Ele tem vindo à nossa igreja e ele tem orado muito pela sua esposa, que eles estão vivendo aí um momento de separação, mas ele está tentando de tudo para salvar o seu casamento. Então vamos orar para que a Adriana seja tocada em seu coração e que eles possam novamente estar juntos. O Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisco, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaísa, Carlos Mendes, irmão Isaías, os médicos, os enfermeiros,
a cura para essa doença, Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Vamos continuar orando pela cura, né? Porque nós sabemos que tem a vacina, mas a vacina ainda não é o remédio. A vacina é a prevenção para que nós não peguemos a doença, ou se peguemos a doença, nós desenvolvamos um quadro viral não tão agressivo, né? Porque esse vírus da Covid-19 ele é muito agressivo. Então a vacina ela não previne a pessoa totalmente. É bom a gente esclarecer isso. É bom a gente esclarecer inclusive a igreja também, né? Quando estiver alguém com febre, não vem à igreja. Alguém que está desenvolvendo algum quadro que seja um quadro preocupante, né? Mas é gripe, a gente não sabe. Então, para que a gente não leve nenhuma enfermidade para algum lugar, nós podemos evitar, né? Então a gente não vem para a igreja, a gente deixa as outras atividades para depois, para que isso não possa estar sendo uma contaminação a outras pessoas. Então não vamos nos preocupar com isso. Aqui na nossa igreja nós temos o termômetro, a gente vê, né, a temperatura das pessoas, mas às vezes a gente pega pessoas que podem ter tomado um remedinho, né, para baixar a temperatura, então vai passar aqui pelo exame do termômetro. Mas se o irmão começar a sentir algum desenvolvimento de alguma enfermidade parecida com a gripe, o irmão evite estar na igreja. Pode ser uma gripe, mas pode ser também o quadro da Covid-19. Vamos estar orando. Pai amado, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, pela alegria que alguns irmãos estão colocando aqui nessa coluna de oração por algo que alcançaram. Nós queremos te pedir especialmente pela Shirley. Toma ela em tuas mãos, proteja, Senhor, a tua serva. Não deixa, Senhor, que essa enfermidade venha sobre ela, para que ela tenha uma gravidez tranquila debaixo da tua proteção, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas outras bênçãos que temos aqui. A Beth, a minha cunhada, melhora, Pai, da Covid, e o irmão Medeiros, a irmã Leia, que estão também recuperando, a irmã Vera, Pai, que estão se recuperando. Mas nós temos irmãos aqui que precisam muito das nossas orações, Pai, e ainda estão precisando de um restabelecimento maior. Nós queremos colocar diante do Senhor o irmão Isaías, Pai, precisa tanto se recuperar daquela enfermidade, para voltar a comer melhor, para voltar às suas atividades. Teu servo sempre foi muito dedicado ao Senhor, Pai, tu sabes disso, e nós te pedimos pela vida dele. O irmão Paulo, tira o Senhor daquele hospital, traga-o de volta para casa. Aquela criança, Senhor, Joaquim, Senhor, cura ela completamente, para a honra e glória do teu nome. E os outros irmãos que foram citados aqui, toma cada um deles em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Lindo És. Jesus.
ver você. Só quero 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 ver você. Me leva hasta lá no trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva hasta lá no trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar meditando no tema a ajuda que vem do céu. E nós vamos estar lendo no livro de Josué, capítulo 10, versículos de 1 a 14, de 1 a 15, melhor dizendo. Eu acho que eu passei para os irmãos do nosso Data Show até o 14, mas vai até o 15, que narra um texto no qual Deus agiu em todo o universo. Se nós formos analisar esse momento por causa da oração de um homem e em benefício também ao seu povo. Diz assim a palavra de Deus na versão NVI, nova versão internacional: sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai o seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeão tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeão era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laques, a Debir, rei de Eglon: venham cá e ajudem-me a atacar Gibeão, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeão e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do Senhor
do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Pai amado, aplica a Tua palavra em nossos corações, que tudo, Senhor, que tirarmos dela, Senhor, realmente possa servir, Senhor, para as nossas vidas, como aplicação prática, Senhor, de tudo aquilo que Tu faz em nossas vidas e aquilo, Senhor, que nós devemos fazer para que o Senhor realize a Sua obra em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Israel, ele, desde que Abraão foi chamado para ir para Canaã, para dele fazer uma grande nação, Israel já começava a dar os primeiros passos ali, bem antes de existir, os passos de Abraão. E Abraão, ele não foi confiado em si mesmo, porque ele podia ter ficado em Ura, onde era a sua terra, mas ele saiu para uma terra de peregrinação, no qual ele mesmo não habitou naquela terra, ele peregrinou sobre aquela terra. Os seus filhos, os seus netos, logo depois o povo de Israel se tornando imenso, aí sim que ele sai do Egito e vai em direção a possuir a terra prometida. Mas em todos esses momentos vividos por Israel, mesmo antes dele não existir como povo de Israel, ele precisou da ajuda do céu. A ajuda do céu, qual é essa ajuda? A ajuda do próprio Deus. A gente pegou a ajuda do céu, por quê? Porque a gente vê que do céu aconteceram coisas maravilhosas, algo que só poderia acontecer por um ser que comanda todas as coisas, que tem todas as coisas em suas mãos, que tem todo o poder, não só sobre as coisas que acontecem aqui na terra, mas que acontecem em todo o universo. Ele organiza todo o universo, Ele dirige todo o universo. Às vezes a gente fala assim, a lei que rege o universo. Que lei é essa? Uma lei que já está ali organizada por uma grande explosão, que é chamada de Big Bang, de uma grande confusão, houve uma grande organização, impossível à luz da ciência. A própria ciência, ela se contradiz quando diz que o universo veio de uma grande explosão. Ela se contradiz, porque de uma grande explosão houve uma grande desorganização, nada ficou em seu lugar. A gente sabe que há uma lei que rege esse universo e todo o poder está nas mãos do nosso Deus. E aqui nós vemos algumas coisas que devemos aplicar em nossas vidas a partir dessa história. E eu peguei aqui 4 tópicos para a gente estar aí meditando na palavra de Deus. O primeiro, a ajuda que vem do céu vem para aqueles que reconhecem o poder de Deus. Nós temos que reconhecer o poder de Deus. E se a gente voltar um pouco no capítulo 9, versículos 9 e 10, vou pedir aos irmãos do nosso Data Show para nos ajudar, da mídia, né, melhor dizendo. Olha o que diz. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis amorreus ao leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã,
que reinava em Asterote. Aqui era o povo de Gibeão falando com os anciãos de Israel, falando com Josué, aquele que estava à frente do povo. Eles estavam dando uma declaração ali na terra de Canaã, de tudo aquilo que eles já sabiam que Deus tinha feito. A declaração desses homens que foram ao acampamento de Israel falar com ele, em nenhum momento atribuiu poder a uma liderança. Foi Moisés que fez isso, foi o Senhor. Interessante isso. Eles não tinham ali nenhuma instrução a respeito de Deus, o Senhor que comandava ali Israel, que dirigia a Israel, mas eles sabiam dos fatos. Antes, é interessante que eles, quando narram esse fato, eles são muito assim, meticulosos quando vão falar com o povo de Israel, ou cuidadosos, melhor dizendo, para falar. Por quê? Gibeão estava a 3 dias de acampamento de Gilgal, ou melhor, Gilgal estava a 3 dias de Gibeão, porque o povo é que estava vindo naquela direção. Quando Gibeão ele viu que Israel prevaleceu contra Jericó, e viu que Israel prevaleceu sobre Ai, o que eles fizeram? Encheram as sacolas com pães velhos e bolorentos, se vestiram também de roupas velhas, chegaram ao acampamento de Israel dizendo o seguinte: olha, nós queremos fazer uma aliança com vocês de não agressão, nós somos de um país distante, e ali eles, no estratagema, eles conseguiram enganar o povo de Israel, os anciãos, e eles fizeram ali uma aliança com aquele povo de não agressão, de amizade, com o povo de Gibeão, não sabendo que o próximo povoado, porque Gibeão não era uma cidade governada por reis, a gente vê o relato bíblico aqui que fala sobre isso, mas era um povo forte, seus soldados eram valentes. Isso daí assustou também os reis de Canaã, que eles queriam pelo menos enfraquecer aquela aliança, indo contra Gibeão. Eles queriam guerrear contra Gibeão, acharam que ia guerrear contra eles, mas não sabiam que Israel iria ali proteger aquele povo. E aí eles reconhecem o poder de Deus desde lá do Egito. É interessante que quando Josué ele chega a Jericó, ali tem uma meretriz, e ela protege aquele povo, aqueles 2 espias que vão espiar Jerusalém. E ela fala da mesma coisa: olha, nós sabemos do que aconteceu no deserto, do que aconteceu ali do povo ser dirigido no deserto, sabemos da guerra que também foi travada antes do Jordão, nós sabemos como o Mar Vermelho se abriu. Aquela mulher já tinha todos os detalhes e confiou em Deus, e por confiar em Deus, aquela mulher também se livrou acreditando no poder de Deus. Então, para que o poder de Deus ele possa atingir a nossa vida, ele possa se fazer presente na nossa vida, nós temos que acreditar nesse poder, confiar nesse poder e nos entregar a ele. Essa nação se entregou ao poder de Deus, porque quando eles foram lá e fizeram isso, logo depois, quando os israelitas chegam, depois de andar 3 dias ao acampamento, a ver ali qual era o próximo povo que eles iam guerrear, eles encontraram os gibeonitas. E aí eles falaram: olha, nós agimos assim, 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 porque nós tínhamos medo do Senhor, nós sabíamos que Ele ia nos entregar nas mãos de vocês, nós tínhamos medo. A Josué: porque vocês nos enganaram, vocês agora também vão ser servos nossos, faz segundo a tua vontade. E aquele povo passou a servir ali no altar do Senhor. Eles tiveram até a possibilidade de queimar, de produzir lenha, rachar lenha e levar para a casa do Senhor e serem ali servos.
mas eles foram poupados. E aqui nesse momento, Gibeão, ele começa a entrar nas bênçãos de Israel, participar do poder de Deus. Então, para que nós tenhamos a ajuda vinda dos céus, nós temos que reconhecer o poder que vem de lá, que emana de Deus. E muitas pessoas não reconhecem isso e não se submetem a esse poder. Aquela nação se submeteu ao poder de Deus. Em segundo lugar, o que eles fizeram? Eles começaram a viver com o povo de Israel. No versículo 7 do capítulo 10, diz assim, versículos 7 e 8: Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. A ajuda que vem do céu, com a ajuda que vem do céu, o inimigo, ele não pode resistir. Aonde estava a vitória? Vamos procurar aqui no texto aonde estava a vitória. Nesse versículo aqui nós encontramos a vitória? Sim. Antes mesmo dela acontecer, antes mesmo da batalha. Olha o que diz o versículo 8: eu os entreguei nas suas mãos. Antes mesmo da batalha, a vitória já estava garantida. Por quê? Porque o inimigo não pode resistir ao poder de Deus. Amém? Nós vamos enfrentar uma batalha. A batalha, se ela tiver sido declarada vitoriosa pelo nosso Deus, se ele já venceu aquela batalha, o inimigo já perdeu, ele já foi derrotado. A vitória, ela vem por, ou melhor, o povo que vivia de um jeito, né, eles estavam passando a viver de uma outra maneira, que era os gibeonitas. O povo que tinha medo do poder de Deus, agora eles podem contar com esse poder. Olha que interessante o versículo 6. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, vem depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis que vivem nas montanhas se uniram contra nós. O que acontece quando Gibeão passa a viver, a adotar os costumes de Israel, a fazer uma aliança com Israel? Segundo os olhos humanos, a situação piora. Isso não é verdade. Segundo os olhos humanos, aquela nação que tinha o número de soldados, que era Israel, né, era muito menor do que a coalizão dos 5 reis. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente, né, se acha inferior, ou a gente pensa que alguma coisa está errada com a nossa vida, quando a gente começa a nos dedicarmos mais, por exemplo, a um ministério. Disse: eu estou entrando agora no nosso grupo de louvor. Olha, cuidado, as coisas podem começar a apertar para você, você sabe disso, né, Disse? Mas estava tudo bem, de repente eu entrei para o grupo de louvor da igreja, está vindo uns desafios, está vindo uma pressão, está vindo uns problemas. Isso é natural que vem. Os inimigos começam a se levantar, dificuldades começam a surgir. Aí às vezes dá a impressão da gente pensar assim, fica na nossa mente: antes eu tivesse ficado quieto ali do lado da Rosimeire, só assistindo o culto.
Às vezes acontece isso com a gente, não é? Por quê? A gente passa a fazer uma aliança com Deus, e aí inimigos poderosos podem começar a vir sobre a nossa vida. Pessoas que estão lá no mundo, vivendo no mundo, de repente, eu quero entrar para a igreja, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero ser um servo de Deus, e aí vem do mundo para a igreja. Quando chega na igreja, aceita Cristo como Salvador, ou volta para os caminhos do Senhor, se está afastado, vê as dificuldades. Aí, estranho, deve ter alguma coisa errada. Às vezes vem na nossa mente isso. Isso deve ter se passado também aos gibeonitas. Mas nós fizemos uma aliança com Israel, agora inimigos maiores e mais poderosos estão vindo contra mim. Será que eu fiz o certo? Deve ter, tentado essa desconfiança na mente dos gibeonitas. Mas olha, eles não desfizeram a aliança. Eles podiam muito bem entrar em contato com aquela coalizão e pensar e fazer o seguinte: olha, não faz guerra contra mim não, já que está todo mundo reunido, eu me junto a vocês e a gente acaba com Israel. A gente acaba com Israel, a gente fica na nossa cidade, aproveita a coalizão de vocês e vai contra Israel. Mas eles não desistiram da aliança que tinham feito com Israel, e principalmente com Deus, porque em todo momento eles queriam se juntar ao Senhor, principalmente porque eles falaram do poder do Senhor. Importante a gente ver esses detalhes aqui da história. Esses detalhes são importantes. Não desistiu da aliança com Deus. Ele preferiu ficar junto com o Israel de Deus, acreditar no poder do Senhor. E aí ele pede ajuda a Israel: Israel, vem nos ajudar. Interessante que aquela nação que estava reservada à destruição, porque era uma nação pecaminosa, os povos, quando foram entregues a Israel, eles não foram entregues apenas porque Canaã era possessão de Israel, não. É porque a iniquidade daquelas nações já tinha subido até os céus. Eles já eram uma nação pecaminosa, reservada para a destruição. Mas aí eles, da destruição iminente, eles passam a fazer parte de uma aliança com Deus e desfrutar do poder de Deus em suas vidas. É algo maravilhoso. E aí eles pedem o apoio de Israel. E a vitória do Senhor veio sobre os daquela coalizão. É interessante a gente ver que quando Israel vai para a batalha, ele não pega um soldado de Gibeão para a batalha. Josué, ele vai em direção à coalizão dos 5 reis. Ele não passa por Gibeão, ele não conta com os soldados gibeonitas. Sabe por que ele não precisava? Ele sabia que não precisava. Por quê? Deus já tinha declarado a vitória para ele. Então ele não precisava de mais nada. É algo também que a gente deve aplicar na nossa vida. Às vezes a gente vê tanta gente indo para tudo quanto é lado, né? As pessoas, elas não se firmam apenas no Senhor, elas não depositam a sua fé exclusivamente em Deus. O que as pessoas costumam a fazer quando estão em aperto? Eu vou na igreja pedir oração na igreja, assiste o culto, tá? Vai junto com a família, começa até a ficar ali, né, como quem vai, agora eu não saio dos caminhos do Senhor. Já teve gente aqui na nossa igreja, eu falo minha igreja porque cada um de nós podemos dizer a minha igreja, né, cada irmão da igreja, nós temos essa maneira de falar da nossa igreja, né? Mas eu vou falar nossa igreja, que falou: agora eu não saio dos caminhos do Senhor. Não aconteceu isso. Teve a bênção do Senhor e não permaneceu.
As pessoas, elas receberam pouco nesse momento que procuraram a Deus, poderiam estar recebendo muito mais, porque foi o que nós falamos desde o início. A necessidade de Deus, ela precisa ser permanente, nós precisamos reconhecer isso. A necessidade de Deus nem apenas por um momento, mas ela é permanente em nossas vidas. Nós vivemos de necessidade em necessidade, é assim que é a vida humana. E naquele momento, Israel vai direto para a batalha, e Josué, ele tinha certeza de que tudo estava nas mãos de Deus. Quando a ajuda vem dos céus, ela está nas mãos de Deus. E aí nós podemos ver o seguinte: Josué, ele entra no campo de batalha e ele pede o quê? Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Olha, aqui há algo para a gente aplicar também na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo uma batalha na nossa vida, uma luta na nossa vida, e a gente fica ansioso para sair daquela luta, não é verdade? Quem está vivendo uma batalha não quer continuar na batalha. Está vivendo uma luta muito grande, a ansiedade de sair, de acabar aquela batalha é muito grande. Só que quando a gente fica fazendo isso, faz isso, e às vezes a gente sai de uma batalha, mas a gente não terminou a guerra. Era para terminar a guerra. Não era apenas uma batalha que nós estávamos travando ou que vamos travar. Às vezes é uma guerra. A guerra é uma sucessão de batalhas, não é verdade? Às vezes a gente batalha aqui, conquistou uma cabeça de praia. Quando a gente está falando de batalha, né? A gente conquistou uma cabeça de praia, a gente vai para o interior, é outra batalha, e a batalha vai indo até nós conquistarmos ali aquilo que precisamos conquistar, que é a guerra. Ele foi para conquistar a guerra, não apenas para travar uma batalha. E aí ele pede, naquele momento, que aconteça algo que dure mais a batalha. Um inimigo poderoso, 5 reis, 5 exércitos, vieram com o seu melhor. E Josué, ele pede para continuar a batalha, porque quando ele fala assim, sol pare, era para que o sol continuasse a brilhar e a batalha durasse todo aquele dia. Eu estava procurando saber por que ele queria que o sol ficasse parado. Eu fui atrás dos comentários bíblicos para ver, e a maioria dos comentaristas bíblicos, eles dizem o seguinte: o sol era para ficar parado, para que ninguém escapasse daquela batalha e a guerra finalizasse ali com os reis, todos eles mortos, para que ninguém fugisse. Ele era um homem de guerra, que queria que a batalha só terminasse quando a guerra fosse vencida. E a gente não deve ter medo de enfrentar batalhas, não. Muito pelo contrário, a gente deve pedir forças no meio da batalha, porque a batalha, ela muitas vezes é inevitável. É inevitável. Ele poderia evitar que aqueles reis viessem contra ele. Nós podemos evitar que o diabo atente contra nós, que ele faça essa guerra contra nós? Não podemos evitar. A natureza do diabo é bélica, ainda mais contra nós. Ele está sempre tentando nos destruir, e quando não quer nos destruir, quando não consegue nos destruir, melhor dizendo, ele atenta contra os nossos. Aí a batalha que ele quer. Ah, você quer uma batalha? Você quer entrar nesse campo de batalha comigo? Então vamos entrar, mas eu quero que o sol brilhe até a guerra terminar. É assim que nós devemos encarar as batalhas, para finalizar a guerra e pedir a Deus: Senhor,
só deixa o sol brilhando, para que nada escape a essa batalha e a guerra seja vencida, declarada vencida, como já foi declarada para mim. Irmãos, o Senhor declara vitória sobre as nossas vidas. O crente, ele nasceu para ser vitorioso, e é uma característica do povo de Israel. Ele chamou o povo de Israel para ser um povo vitorioso, e a mesma simbologia que tem Israel lá no passado passa para nós nessa alegoria, como povo escolhido de Deus, adquirido de Deus, povo santo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus fala isso. Então as batalhas espirituais, elas não podem se seguir de derrotas, não, tem que se seguir de vitórias, porque é em Cristo que nós somos mais que vencedores, e Ele não entra numa batalha para perder. Josué, ele pediu algo que, como eu falei, os cientistas dizem que é a lei da natureza, né? Quando vem as estações do ano, porque é a lei da natureza, as 4 estações. É a lei da natureza. O sol, fica interessante. Eu estava lendo isso aqui, e alguns comentários contra esse texto eu também li. Eu gosto de ler aquilo que é contra também, a palavra de Deus. Aí uma das pessoas que estavam falando contra dizia o seguinte: olha o erro, era o sol que parou? Olha o erro que tem na Bíblia. Mas o comentarista, quando ele está narrando a história, ele está na terra. Para nós que estamos na terra, nós estamos parados. A impressão de que dá é que o sol está em movimento, né? Mas na realidade, o que parou nesse momento foi a terra, que é a terra que gira em torno do sol. Os planetas giram em torno do sol. A ciência chega a essa conclusão. Mas é o seguinte, olha que coisa que vai além, se nós nos aprofundarmos o que aconteceu nesse momento. Se a Terra parou, o que aconteceu com os outros planetas? Pararam também. Eles tiveram que parar. Porque se eles não tivessem parado nesse momento, uma destruição muito grande iria acontecer, que alguns planetas iriam até se chocar. Aí os comentaristas dizem o seguinte: Deus ia fazer isso, ia parar todo o universo por causa de uma batalha lá embaixo? Algo tão sem importância, levando em conta a importância de todo o universo? Mas isso ainda vai além. Não foi porque somente o povo de Deus batalhava ali, não. Porque Josué, ele falou para o sol pare. Aí isso vai particularizar mais ainda esse momento. Foi por causa da oração de Josué naquele momento. Então, quando nós estivermos numa batalha, não pense assim: estou sozinho. Porque é tão bom quando nós estamos numa batalha onde nós temos uma esposa do lado, o esposo do lado, né? Nós temos a família do lado, nós podemos dividir essa batalha. Mas e quando em algumas ocasiões a gente pensa que está sozinho? E a gente pensa até o seguinte: espera aí, essa batalha para Deus deve ser tão insignificante que Ele não deve estar nem se preocupando comigo nesse momento. Mas foi por causa da palavra de Josué que o sol parou, que todo o universo parou, que naquele momento
Aquilo que acontece como lei normal da natureza, como as pessoas assim o dizem, mas que não é, está no controle das mãos de Deus. Ele falou assim: o universo agora para, porque tem uma batalha lá que está sendo travada, e essa batalha, ela tem que chegar até o final, e eu declarei a vitória, e os inimigos serão todos derrotados. Mas ainda tem mais o seguinte: meu servo Josué está orando. E aí você pode ver o como particulariza a nossa conversa com Deus. Quando Jonas está orando, Deus está lá, ó. Jonas está orando. Parou para pensar nisso, Jonas? Espera aí, Jonas está orando. Ah, mas e os outros? Ele faz isso com cada um de nós. Cada um de nós. Ele está orando. Espera aí, ele está pedindo alguma coisa. Espera aí, ele está vivendo um momento difícil lá. Espera aí, eu tenho que estar com ele lá. Ele não deixa a gente sozinho no campo de batalha, não. Ele particulariza as nossas batalhas. A ajuda que vem do céu, ela está pronta a nos ouvir individualmente também. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar nesse momento louvando a Deus com mais 2 cânticos. Faz chover. A nossa igreja continua trabalhando, né, na obra do Senhor. Nós continuamos com os nossos cultos presenciais, e o nosso culto começa às 18h30. Às vezes a gente consegue, melhor dizendo, às vezes a gente se atrasa um pouquinho, começando às 6:45, mas se você quer ver a nossa igreja, você pode vir. Você vai encontrar aqui todo cuidado com a higiene. A Cristina fica à porta, aí já preparando aqueles irmãos que estão entrando para dentro da igreja. Você pode vir trazer a sua família. Nós temos muitos lugares aqui. A gente não ultrapassa o número permitido, que é de 30% do nosso salão de culto. Nosso salão de culto é um salão grande. Se nós tivermos a necessidade de colocarmos pessoas na galeria, nós vamos colocar. Nós queremos convidar você a que venha à nossa igreja. Você vai ver que nós estamos tomando todo cuidado. Você pode participar estando aqui na nossa igreja no culto presencial. Então é às 18h30. Se você quer vir participar, venha e traga a sua família. Faz chover. Vamos ficar de pé, irmãos. Como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Meu coração tem sede
faz chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor
Senhor, despede o teu povo, Senhor, para os seus lares, e que em cada lar, Senhor, possa estar havendo a paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra falou aos nossos corações, tudo aquilo que fizemos na tua casa falou aos nossos corações, e temos a certeza, Pai, que temos uma ajuda que vem dos céus a todo momento, Senhor, que clamarmos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.